para não interferir no volume total do sistema. Se você colocar uma mangueira muito grande, o sistema de vácuo pode, por exemplo, interferir dizendo que a movimentação de vácuo é menor. Tá? Então, tente manter o padrão original. Não, se possível, não interfira nisso. Tá? Vamos lá, Valmir. Mais alguma? Ainda temos mais alguns minutinhos. Tudo bem? Sim? Bom, estão rastreando as perguntas, muita coisa chegando aí. Deixa eu fazer um comentário também pertinente. Muita gente me pergunta se é possível limpar MAP. Ah, mas não dá para passar um líquido dentro do MAP, ali onde está o cristal? Olha, qualquer detergente que você tente, por exemplo, para aplicar aqueles sprays para limpar carburador, você vai ter um problema. Aquele cristal está depositado em cima de uma gelatina plástica. E essa gelatina pode ser afetada por esse detergente. Quer dizer, tirar aquela gelatina e o MAP entrar em curto porque ele colou diretamente na placa de circuito impresso. Passar comprimido para tentar limpar, nem pensar, porque o cristal está ligado por fios de ouro muito pequenos, mas muito pequenos mesmo, que podem se romper na hora que você passa ar comprimido. Então, a limpeza, tanto com produto químico quanto com ar comprimido, não é recomendado para sistemas MAP. Tá? Estamos com a ligação. Aqui o Alfredo, que está lá na Antônio Soluções, ele vai falar comigo, eu acho, pelo telefone, ok? Vamos lá. Como é que está o clima aí? Muito tubarão, não? Em Recife? Está me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Alô? Oi? Alô, está me ouvindo, Rogério? Ô, tudo bem, Alfredo? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Então, tá bom. Valmir, está tudo bem aí? Também, tudo bem. Bom. Não quis aparecer em público, está com medo de câmeras. Eu queria fazer uma pergunta, Rogério, Sim. sobre o módulo REI, né? Tá. Essa é uma peça muito complicada, né? A gente recomenda sempre que faça manutenção em todo o sistema de injeção. E ignição também. Certo. Podia explicar para a turma toda o que deve ser feito para evitar a queima prematura do módulo de ignição? O módulo de ignição, não só o módulo REI, como todos os outros, ele depende basicamente de ter um negativo coerente, de ter a alimentação coerente. Tanto que eu vou pedir uma certa atenção a vocês. Nós vamos ter um trabalho feito sobre baterias, pela Eliar. Vocês vão ver que é muito comum queimar módulo REI porque a bateria está com sobrecarga, por exemplo, com acima da tensão necessária e estabelecida pelo projeto. Isso pode provocar um aquecimento no módulo REI. E no sistema de ignição, toda vez que você tem uma falha de ignição, uma vela que não está queimando direito porque um cabo de vela está centelhando mal, ele já perdeu o valor de resistência, ele já está rompido, já está pulando faísca, é o termo que a gente utiliza mais comumente, ele pode provocar um dano ao módulo REI porque essa faísca vai pular para dentro do módulo REI. Tá? Então, o sistema de ignição, principalmente, verificar tampa do distribuidor, cabos de vela, velas, para que não haja uma fuga, é o ideal do início da manutenção preventiva em módulos de ignição. Em módulos comuns, tomem cuidado quando fizer a lanternagem ou a funilaria em paralamas onde ficam presos esses módulos de ignição, porque às vezes fica tão bem feita a pintura que se perde o negativo eletrônico daquele sistema, ou seja, do paralama. E como ele está fixado no paralama, ele necessita do negativo para funcionar. Então muita gente às vezes vai tirar o carro aí de uma oficina de lanternagem ou de pintura e diz, o carro não pega. Não pega porque ele perdeu o negativo eletrônico por excesso de tinta naquele paralama que ele estava fixado, ou alguma coisa desse tipo, tá? Obrigado, viu, Alfredo? Obrigado pela ligação, espero que tenha sido coerente aí com o que vocês estão precisando, ok?
a FRA-VP e Parobé, Rio Grande do Sul, a correção da altitude é feita automática ou após desligar a ignição? Não, a correção, no caso, a correção no MAP de altitude é feita imediatamente na hora que você liga a chave e é corrigida entre 40 e 60 segundos depois que o motor estiver funcionando. Então, a cada 40 ou 60 segundos, o sistema vai buscar a informação da altitude para poder corrigir os cálculos matemáticos. Ok? A Cássia Autopeças de Campinas, o plug eletrônico tem 2 fios. Um é de 5 volts, o outro é massa, portanto, quando muda a resistência, que mais tem aí? Quando muda a resistência? Eu não entendi bem a pergunta. Valmir, pode refazer aí para mim no teleprompter? Ah, tá. O plug eletrônico tem 2 fios. Um é de 5 volts e o outro é massa. Na verdade, o outro não é bem um negativo. Ele é um negativo eletrônico que retorna para o computador. Ele não está aterrado à massa. Não está aterrado, não é um retorno perdido. Ele volta para dentro do computador como negativo e através desse negativo, através do circuito integrado interno do sistema, ele consegue calcular pelo que está entrando e o que está retornando, que seria o negativo, qual é o valor de temperatura, na verdade, qual a voltagem que está voltando para ele, já que ele sabe que está injetando 5 volts. 5 volts é um valor de referência, tá? A maioria dos sistemas eletrônicos injetados digitais utiliza 5 volts nos sensores. Cantelli ou Cantelê, eu acho que é Cantelli, Curitiba, tivemos problema na reposição da sonda lambda de veículos Honda Civic, os quais somente aceitaram no caso da reposição de sonda original da montadora. Por quê? Eu havia comentado isso na outra palestra, mas eu posso comentar agora. No caso de alguns Honda Civics, até 2002 aproximadamente, o valor de resistência ohmica de aquecimento é de 13 ohms. E é um sensor diferente. Hoje nós temos no Brasil, nós produzimos esses sensores especiais para esses veículos. Eram os primeiros Honda Civics hatchback, alguns Accords também, e recentemente descobrimos que alguns Toyotas, que foram primeiro importados antes de ser fabricados no Brasil, também tinham essa característica de ter a resistência interna de aquecimento com valor diferente. Então nós criamos um sensor específico para isso. Então quando você procurar para compra, procure o sensor para Honda Civic especial, que ele tem um valor diferente de resistência ohmica. Selegato SA do Jardim, São Paulo. Com relação ao catalisador, quais danos podem ser causados por mau funcionamento do plug eletrônico? Olha, pode acontecer por exemplo, se o plug eletrônico estiver mandando uma informação errada, uma coisa que é muito comum, se ficar uma bolha de ar em volta do plug, ele está imerso no líquido, mas vamos supor que ficou uma bolha de ar. O ar não aquece tanto quanto o líquido. Portanto, a temperatura vai estar abaixo da temperatura normal. Por exemplo, quando o líquido está a 100 graus, o ar em volta está a 80 graus, 20 graus abaixo. Tendo temperaturas mais baixas, o sistema vai tender a injetar mais combustível do que o necessário. Isso pode produzir um dano ao catalisador que vai receber combustível em excesso para fazer a catálise. E isso pode prematuramente danificar o catalisador. Portanto, mais uma importância da troca do plug eletrônico de fazer o serviço certo, tirando o ar em volta do sistema, que é fazendo a sangria, para que não ocorra esse efeito. Tarumã Autopeças, Camaquã, Rio Grande do Sul. O teste do MAP com contagios é mais preciso do que medi-lo em hertz? Não, o teste do MAP no contagir é uma maneira que nós encontramos menos técnica de se fazer essa medição. Para quem não tem um osciloscópio, é uma maneira menos técnica. O ideal era realmente utilizar um osciloscópio. Com o osciloscópio você vai ter com nitidez os valores de variação. Você pode nos pedir também a tabela em hertz que nós podemos fornecer para você. Ok? Muito bom. Da AFRAV, Parobé, Rio Grande do Sul. A contaminação do líquido de arrefecimento altera a leitura do sensor de temperatura? Sim. Imagine o seguinte.